Volume 1. Capítulo 4. A menina e o herói. Toque, toque, toque. Passos silenciosos ecoaram pelo castelo. O Lorde Demônio já havia fugido, deixando seu bastião para trás. Eu era a retaguarda. Um cordeiro sacrificial. Ele me usou como uma ferramenta até o fim, não me mostrando nenhum pingo de emoção ao longo do caminho. A única gentileza que ele já teve me mostrou, eu acho, foi quando ele me chamou pelo nome. Eu o odiei por isso? Sinceramente, não tinha certeza. Foi a vontade de Frit, o elemental da chama de alto nível, que me fez servi-lo, ou era meu? Eu ainda não sei. E não me importei muito em ser um sacrifício. Nada parecia importar mais. Parecia que este castelo era algum tipo de instalação experimental. Abandonar isso, no entanto, não parecia ser uma grande perda para o Lorde Demônio. Olhos. O que me confundiu foi o objetivo dele em me deixar aqui. Eu poderia ter apenas retirei-me em vez de enfrentar quem quer que aparecesse, mas ordenou-me que ficasse. Talvez ele tivesse algum plano em mente, mas seus pensamentos permaneciam um mistério para meu. Aquele que chegou foi um suposto herói. Ela tinha longos cabelos prateados escuros amarrados atrás da cabeça e seus cabelos claros. O equipamento era colorido em um tom uniforme de preto. Sua beleza rivalizava com a Lorde Demônio. A única diferença era que ela era uma mulher. Um jovem. No momento em que coloquei os olhos sobre ela, eu sabia disso. Eu não tive chance de vencer. Mas eu queria lutar com ela até o fim, não como pessoa, mas como uma pessoa nascida da magia. Com poderes de chama. É o mínimo que posso fazer, pensei, para compensar o pecado de viver todo esse tempo. Minha espada de chama concentrada foi facilmente capturada pela do herói. Meu. Arma queimada com calor intenso, capaz de rasgar qualquer coisa, e sua lâmina curva simples o impediu. Isso me fez duvidar dos meus olhos. Sem dúvida. Era o poder do portador mais do que sua própria espada. Graças ao treinamento que fiz sob o comando do confiável Cavaleiro Negro do Lorde Demônio, eu ganhei algum domínio da esgrima. Não foi nada Ifrit nunca aprendido. Lembrei-me de como o cavaleiro me elogiou, me disse que era tudo meu talento no trabalho. Como nascido na magia, eu era fisicamente forte o suficiente para estar nos escalões superiores da Guarda de Leon. Além disso, eu tinha dominado as habilidades com a espada sob o comando do Cavaleiro Negro. Orientação. Foi muito mais do que o poder de Frit que me tornou tão próximo. Confidente do Lorde Demônio. E ainda assim, nada do que fiz afetou o herói. Os golpes e cortes que tive trabalharam tão incessantemente para aperfeiçoar foram todos eliminados sem esforço. Suavemente. Desviados antes que nossas lâminas pudessem se chocar de verdade. Mesmo quando as chamas abrasadoras de Frit envolveram todo o meu corpo, o herói permaneceu calmo, sem derramar uma única gota de suor. Assim como pensei inicialmente. Ela estava em um plano de existência completamente diferente. Então senti Frit adormecendo em meu corpo, um efeito colateral de consumir também muitas magias. Era impossível continuar lutando. Eu perdi, incapaz de acertando um único golpe. Caí no chão, confiante de que havia retornado o favor ao Senhor Demônio. Eu meio que gostaria de poder viver mais um pouco, mas duvidava que um herói alguma vez mostrasse misericórdia a um nascido na magia como eu. Você terminou? Eu a ouvi dizer. Por que você está aqui? Foi um pouco surpreendente. Eu esperava que a morte viesse no segundo seguinte. Minha cabeça virou a ela. O herói era um caçador do mal, e eu era seu inimigo, um nascido na magia. Se ela me cortar agora, eu não teria nada do que reclamar. Que capricho dela motivou essas perguntas? Timidamente, abri meu boca. Então contei a ela como fui convocado para este mundo, como eu tinha vivi até agora. O que eu tinha feito foi egoísta da minha parte.
Eu nasci da magia agora. Eu não tinha direito, não. Expectativa, para ser acreditado. Mas era verdade, fazer com que alguém tomasse interessar-se por mim, ouvir minha história me deixou feliz. Deixou incontestável. Evidência de que eu estava vivo todo esse tempo. Eu poderia jogar fora meu peito e proclamar ao mundo que eu vivi, mesmo que tenha sido apenas na casa de alguém. Memória. Isso é o que eu queria fazer. Eu duvidava que o herói algum dia acreditasse na história de um nascido da magia. Mas isso foi multar. Se eu apenas criasse um recanto em sua memória para ocupar, isso funcionaria. Ainda. Está tudo bem agora. Você já passou por tanta coisa. Ela acreditou em mim. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. A próxima coisa que eu percebi foi que eu estava me agarrando para ela, chorando. Pela primeira vez desde que vim a este mundo, o alívio abraçou-me ao expressar meus verdadeiros sentimentos a alguém. Acabei ficando sob os cuidados do herói. Seu rosto escureceu ao ver minhas cicatrizes de queimadura. Eu estava acostumado com eles, A forma como se espalharam por metade do meu corpo era a prova de que eu estava vivo. O herói tentou usar magia de cura para fazer algo a respeito. Não aconteceu. Parecem funcionar. A fusão com Ifrit estabilizou meu corpo ao seu estado atual. Cicatrizes e tudo. Ela pensou por um momento e então tirou uma linda máscara de uma mochila. Sabe, disse ela, esta máscara ajuda a aumentar sua resistência à magia. Você pode usá-lo para manter Ifrit sob controle dentro de você. Ela deu carícia amorosa, então me entregou. No instante em que coloquei a máscara de resistência mágica, ela imobilizou Ifrit. Dentro de mim escondeu as cicatrizes de queimaduras em meu corpo. E isso não foi tudo. A vontade de Ifrit não dominava mais a minha, todas as emoções oprimidas que senti ao longo dos anos imediatamente brotou de mim. As dores da solidão, medo de se tornar um nascido na magia. A profunda vergonha de matar o primeiro amigo que sempre feito. O ódio intenso que eu sentia por este mundo injusto. Colocando isso. Máscara me ajudou a recuperar as emoções que pensei ter abandonado com meu infância. O herói me segurou com força até que eu consegui me acalmar. Eu lembro como, com medo, eu estava atrás disso por um tempo, tão assustado que não conseguia nem falar com qualquer exceto o herói. Mas ela nunca reclamou. Ela me tratou calorosamente. E aos poucos ela afrouxou as cordas do meu coração, me ensinando como para conversar com os outros mais uma vez. Acompanhei o herói onde quer que ela fosse, me escondendo em um corpo inteiro. Manto. Eu estava sempre a seguindo, com medo que ela me deixasse para trás. Aquilo foi sobre quando fui apresentado à sociedade de aventureiros. Eu estava, como outros. Como diziam as pessoas da época, uma garota silenciosa, que sempre cobria o rosto com uma máscara. Alguém que nunca se aventurou além da sombra do herói. Um pedaço inútil de bagagem. Um dia, algo aconteceu comigo na sociedade que eu havia visitado. Ao lado do herói várias vezes. Um homem, preocupado depois de ver como entrei. Ela sobre todo o seu trabalho de matar monstros, falou. Aquela criança na máscara é garota? Ele perguntou. Você não acha que ela deveria ficar aqui desta vez? Este será perigoso. Tudo o que pude fazer foi estremecer com a ideia. Na época, o herói era o único pessoa no planeta em quem eu poderia reunir coragem para confiar. O herói quis dizer tudo para mim, e eu não suportava a ideia de me separar dela. Eu tinha certeza de que os adultos me matariam se descobrissem que eu nasci da magia. Eu tinha muito bom senso, pelo menos. O herói me deu um sorriso fino. Vai ficar tudo bem, disse ela de forma tranquilizadora. Tom. Todo mundo aqui é muito legal, certo? Você também é uma garota forte. Será? Multar. Acho que foi isso que me fez fazer isso. Eu queria viver de acordo com o herói.
expectativas, e eu sabia que isso não poderia durar para sempre. Algo sobre a maneira como ela falava sempre parecia cheia de confiança também. Isto me fez. Acredite que tudo o que ela disse era verdade. Foi com uma estranha sensação de calma, então, que me separei dela naquele dia. Na sala de espera ao lado da recepção da sociedade comecei a estudar. Foi aí que descobri que estava no reino de Blumo. Descobri que havia várias outras nações próximas, ao redor da floresta de Jura. E isso não foi tudo. Quando eles não estavam lidando com questões da sociedade, os trabalhadores de lá me ensinaram aritmética, bem como várias escritas diferentes. Sistemas. Eu ouvi atentamente os aventureiros que passavam enquanto eles falavam sobre nações vizinhas. Meu conhecimento desses outros estados e do equilíbrio de o poder entre eles era fraco no início, mas ainda ganhei uma força funcional. Entendimento. Para alguém como eu, que mal tinha visto o interior de escola, a sociedade se tornou meu lugar de aprendizagem. Eu estudei magia também. A sociedade era o lar de feiticeiros, xamãs, mágicos e encantadores, bem como muitos outros que eram versados em magia. Caminhos. Tive a sorte de construir amizades com eles, e eles, por sua vez, me ensinou sobre os mistérios do mundo. Havia muita coisa no que eles disseram que me parecia incompreensível. Mas o que eu mais precisava era aprender a lidar com os espíritos elementais. Ifrit, um elemental de alto nível, foi fundido comigo. Aparentemente, isso permitiu para aproveitar suas habilidades sem a formalidade de firmar um pacto com ele. Mas lembre-se, eu ainda estava com minha máscara de resistência mágica. Cuidadosamente, tentei encontrar uma entrada para Ifrit. Logo descobri maneiras de manipular suas habilidades sem exigir um fardo sobre meu próprio corpo. Em algum momento, fiquei conhecido como o Conquistador de Chamas. Eu era um elementalista, dotado nas artes do fogo e da magia explosiva. E eu cresci a tal ponto que ninguém se preocupava com a possibilidade de eu me juntar ao herói. Aventuras. Na verdade, ela me aceitou totalmente agora, não como uma pessoa viajante, companheiro, mas como um parceiro de pleno direito. Isso me deixou muito feliz. Eu trabalhei duro por tanto tempo para ajudá-la, para fazer com que a mulher que salvou minha vida me reconhecesse por quem eu era. Todos. O esforço valeu a pena. A vida era boa. Vários anos depois, porém, o herói partiu em viagem. Sem mim. Eu não sabia por quê. O herói deve ter tido suas motivações, assim como eu tinha o meu. Eu pretendia partir algum dia, então não tinha o direito de reclamar sobre isso. Ela queria matar o Lorde Demônio que eu servi? Não, a verdade era. Ela me salvou e depois me deixou. Eu precisava descobrir o porquê, talvez, e eu queria ela para me aceitar mais uma vez. Queria mostrar que estava vivo, que era humano. Foi exatamente esse tipo de esperança egoísta que provou que eu não tinha o direito para detê-la em seu caminho. Eu já era adulto, não uma criança ingênua nos costumes do mundo. As gotas escorrendo por trás da máscara devem ter sido minhas imaginação. Eu me fiz acreditar que era verdade enquanto a observava sair. Porque eu sei que vou te ver de novo. O pensamento me fez querer ficar mais forte do que nunca. Continuei viajando depois que ela me deixou, por muitos países. Eu queria ajudar as pessoas em momentos de necessidade, como ela fez. Quer tenha sido a influência de Fritz sobre mim ou não, meu corpo parou. Crescendo aos 16 ou 17 anos. Uma das maldições do Lorde Demônio, eu pensei, mas mesmo assim me serviu bem na estrada. Um grande número de aventureiros estava empenhado em lidar com outros. O trabalho sujo das pessoas, procurar plantas raras na floresta, matar monstros e colhê-los para obter materiais úteis e assim por diante. Foi uma linha de trabalho que estereotipadamente envolvia estruturas enormes e pesadas e igualmente protuberantes. Músculos. A força pura gerava o respeito e a confiança dos outros, pois significava poderia se dar bem em um trabalho que flertava com a linha entre a vida e a morte.
A sociedade dos aventureiros atraiu o tipo de pessoas que viviam livres vidas e nunca foram amarrados por nenhuma nação. Se eles estivessem feridos lutando contra um monstro, eles não poderiam esperar ajuda de um governo ou outro. As nações já tinham seus exércitos de cavaleiros para protegê-las. Eles não precisavam da ajuda de algum aventureiro sujo. Às vezes, um senhor local pedia ajuda para erradicar um monstro de suas terras ou aldeias, mas não havia nenhum sistema formal em vigor para incentivando a cooperação entre nações e aventureiros. Isso significava que as nações poderiam se expandir apenas até o alcance que seus exércitos pudessem defender fisicamente. Pequenos bolsões de civilização em uma terra que de outra forma seria selvagem. Haveria momentos em que as cidades seriam atacadas por poderosos monstros. Cobras de 3 cabeças, leões alados e coisas assim. Sempre que essas chamadas calamidades apareciam perto de um assentamento, elas causavam tanto consternação como uma guerra em grande escala. É claro que se poderia esperar que os governos cooperassem e criassem apoio. Sistemas que se estendiam para além das fronteiras nacionais. E tais acordos existem, mas esse apoio sempre veio depois que as coisas estavam estáveis. Enquanto isso era visto como responsabilidade do próprio país derrotar o monstro em pergunta. Foi por isso que aqueles com plenos direitos como moradores da cidade receberam especial tratamento, enquanto os outros tiveram que se contentar com a vida em bairros construídos em as áreas perigosas ao redor das paredes. Essas pessoas eventualmente se acostumaram a vida de ser saqueado e explorado. O mais forte entre eles viu carreira de aventureiro como forma de se proteger. A disparidade de riqueza cresceu rapidamente entre ricos e pobres. Era um cachorro come cachorro. Mundo, onde os fracos não tinham recurso. Eu queria protegê-los. Apenas como o herói, que me ofereceu a salvação que eu tanto esperava. Se eu os abandonasse, eu não seria diferente do meu Lorde Demônio. Então trabalhei o máximo que pude para ser um aliado dos fracos. E em algum lugar, ao longo do tempo, as pessoas começaram a confiar em mim, me chamando de herói. Um dragão atacou a cidade, com força suficiente para igualar um exército inteiro. Inimigo de nível de calamidade, com certeza. Bloom imediatamente declarou estado de emergência e colocou a nação em alerta máximo. Eu fui uma das muitas pessoas. Eles se alistaram. Um monstro da classe calamidade geralmente era descoberto uma vez a cada vários anos, mas este foi diferente. Nenhum ataque indiferente jamais perturbaria um dragão, e o corpo de cavaleiros da nação era ofensivamente fraco demais para fornecer qualquer apoio. Eu mesmo ofereci toda a ofensa que pude pelo esforço, mas minha espada pouco poderia fazer contra tal inimigo, e eu dificilmente seria um grande ameaça. Se algo não fosse feito, acabaria por levar a milhares de mortes. Então decidi invocar Ifrit, dormindo dentro do meu corpo o tempo todo. O hálito derretimento de pedra do dragão envolveu meu corpo, mas porque eu, fundido com Ifrit, parecia nada mais do que uma brisa passageira. Quando chegar a hora, percebeu que eu era imune à sua respiração, que eu era uma força a ser temida. Já era tarde demais. Ondas de chamas incandescentes saíram de minhas mãos, amarrando o dragão antes que ele pudesse fugir. Em alguns momentos, foi queimado vivo. Eu, por outro lado, fiquei em coma por uma semana depois. O esforço havia minado minha força mágica. Eu estava envelhecendo agora e não conseguia concentrar meu espírito tão bem quanto pude nos anos anteriores. À medida que meu espírito enfraqueceu, minha magia também diminuiu. Ifrit e meu relacionamento com ele me deram magia mais do que suficiente. Energia para trabalhar, mas a vitalidade que eu precisava para aproveitá-lo estava morrendo em mim. Eu não percebi que estava drenando, graças à falta de envelhecimento do meu corpo. Eu tive. Ifrit segurou o tempo todo, não é de admirar que eu estivesse usando tanto tempo. Tudo está bem quando termina bem, o dragão foi derrotado, afinal de contas, mas se eu tivesse
Dado um passo adiante, eu poderia ter lançado um Ifrit enfurecido, um conceito muito mais aterrorizante do que qualquer dragão. Lembrei-me do passado, meu rosto tenso e pálido. Se eu não tomasse cuidado, poderia muito bem incinerar as pessoas que jurei proteger. Talvez seja a hora, pensei, de encerrar o dia. Se eu me deixar crescer mais fraco, Ifrit poderia enlouquecer comigo. A aposentadoria era algo que eu tinha que considere, mais cedo ou mais tarde. Conversei sobre o assunto com Heinz, um dos gerentes que dirigiam as coisas em torno da sociedade de aventureiros. Se é isso, disse ele, aconselho. Você viajará para o reino de Inglesia. Eles estão procurando professores em técnicas básicas de batalha ali. Há muitos ex-aventureiros por aí. Mas se você puder ensinar suas habilidades às pessoas, você nunca sofrerá por um emprego. Ele me entregou uma carta de referência que eu poderia usar. Obrigado, respondi. Você fez muito por mim. Ah, esqueça isso, ele protestou. Somos nós que deveríamos ser. Obrigado, Shizu. Você tem sido uma rocha para todos nós. Ele corou. Bem. Tenha uma boa viagem, suponho. Se você tiver algum tempo livre, volte e visite. Todos eles me despediram antes de eu partir para sempre. Isso me fez sentir como se eu pertencesse para este lugar. Como se eu tivesse há anos. Eu não conseguia acreditar o quão feliz isso me deixou. Foi então que, no final da minha carreira, mudei de aventureiro a instrutor.